Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Antes de entrar no assunto principal, chamamos atenção para o envio de energias de proteção à situação ambiental no estado de São Paulo, que está quase totalmente intoxicado pelas fumaças das queimadas. Quem procurar verá imagens impressionantes que não estão acontecendo só por lá, mas em outras regiões do nosso país e ao redor do globo. Também estamos vendo a consolidação no xadrez geopolítico de algo que parece muito certo a curto prazo. Temos visto em alguns pontos a política se transformando em representantes que voltarão a oprimir a humanidade com limitações no que fazer, falar e principalmente tentando mudar o nosso modo de ser. A escolha é nossa, temer ou enfrentar o opressor que não tem empatia alguma, isso não em nível corpo a corpo, mas sim energeticamente. Lembramos a todos que teremos uma participação em uma live lá no canal da nossa querida Sofia Golfeto, que será no próximo dia 27, terça-feira. Publicamos no Espaço Comunidade. A Sofia também publicou o anúncio no seu próprio canal e esperamos que seja um conteúdo proveitoso para todos. Será uma live, não um conteúdo gravado. Lembramos que amanhã, domingo, teremos o procedimento de retirada de implantes etéricos sutis, plasmáticos e energéticos. Voltando ao conteúdo que finalmente retomamos, vamos falar ainda de verdades inconvenientes que podem incomodar algumas pessoas, que ficarão até zangadas ou confusas, poderão se afastar, mas cremos que o tempo e a vontade de continuar sendo um buscador, uma buscadora, as trará de volta de acordo com a orientação da fonte criadora. Essa ideia que estão enfiando na cabeça das pessoas não é moderna. Nos últimos dias, tentaram colocar o primeiro de muitos outros monumentos que, segundo uns, é um ser que personifica o mais puro mal, mas para outros é a fonte de luz e conhecimento. Então queremos esclarecer que simbologias, monumentos e estátuas a esse ser já estão por aí espalhados por todo o mundo, de uma forma clara, à vista de qualquer um que, adormecido, não reconhece a origem da energia nem aquilo que o monumento, a estátua ou símbolo passa. Parece apenas mais uma invencionice das pessoas. Como dizem, cada qual no seu quadrado, mas é um assunto que tem sido trazido à tona e não é à toa. Vemos isso nos grandes tribunais, aeroportos, símbolos de grandes corporações, em missões espaciais. Então, como falamos antes, querer ser diferente, usar um pentagrama no pescoço, não significa nada, nem no nível tridimensional, e nem para eles. Não é algo que importe, só terão mais uma pequenina fonte de alimento à disposição quando precisarem. Falar sobre o assunto é controverso, não vamos falar mais sobre isso. Dentro do despertar, tudo levanta controvérsias porque bate de frente com noções já pré-concebidas nas pessoas, seja através da programação do sistema, como pela criação oferecida pela família dentro de uma determinada crença que confundimos muito com ter fé.
Quando alguém nos faz uma injustiça, muitos dizem: a hora dessa pessoa vai chegar, o que é dela está guardado, eu creio, vai acontecer. E a vida de quem fez o mal continua indo de vento em popa, enquanto aquele que está esperando a vingança, se remoendo, vai definhando cada dia mais. Por que será que isso acontece? O que você emite é o que você atrai, é uma lei universal. O que você colhe é o que você planta. E dentro da espiritualidade, muitos ainda se perguntam: por que eu estou nesse planeta? Qual o propósito da minha vida? No conteúdo do mesmo assunto, anterior a este, falamos sobre aquele membro geracional de uma família pertencente a uma linhagem de governantes, a mão oculta. E ele disse o seguinte: por algum tempo uma janela de tempo é aberta e nós podemos escolher pessoas selecionadas e contar verdades e depois, é claro, mantê-las presas pelo conhecimento oferecido. Reconhecemos que existem leis planetárias, mas algumas espécies não terrenas amam jogos. Brincamos com a vida e a ausência dela. Então, essa, podemos chamar pessoa, concedeu uma entrevista a um informante e disse que seria respeitoso, mas que desejaria respeito recíproco. Disse que ele é quem ia decidir responder ou não às perguntas, e se uma pergunta não fosse respondida, seria porque 1. Ele não poderia responder. 2. A pergunta não foi feita com respeito e inteligência e seria indigna de receber resposta. 3. A conversa não poderia ser interrompida com comentários mesquinhos e só depois que ele falasse o que tinha para falar é que o conteúdo poderia ser julgado como verdadeiro ou não e que ele não se importava. As perguntas teriam que ser formuladas de uma forma inteligente porque o tempo dele era limitado e ele não poderia desperdiçar com coisas fúteis. O tempo teria que ser usado com sabedoria, e se ele achasse algo que violasse essas condições impostas, encerraria a entrevista imediatamente. Então, começaram com a seguinte pergunta: quantas gerações atrás sua linhagem se estende e quem sua família considera seu ancestral mais antigo em posição de poder? Ele respondeu: nossa linhagem pode ser rastreada além da antiguidade. Desde os primeiros tempos do que vocês chamam sua história, nossa família tem dirigido a peça dos bastidores antes da ascensão de Atlântida e sua queda. Isso realmente aconteceu, mas nascemos para liderar. É claro, ele não respondeu à pergunta de forma direta, ele não mencionou quem era o ancestral mais antigo da família no poder. Então, a segunda pergunta foi: até que ponto vocês são seletivos para preservar a pureza da linhagem e o que acontece quando há uniões não aprovadas que gerem filhos? A resposta foi: a reprodução é específica, dependendo do papel que os membros da família deverão assumir. Não existem uniões não aprovadas. Sempre a nossa família vai se casar entre suas próprias linhagens ou casas. Geralmente são casamentos arranjados, e eu nunca ouvi falar de alguém quebrando esse código. Você apenas obedece. Não se entra na família, você nasce nela. Agora, se um filho ou uma filha traz dificuldades, ele será criado como parte da família, mas não crescerá perto dos pais. A outra pergunta foi: sabemos sobre o tripé do sistema, um triângulo com muito poder, então qual é o poder que a sua família produz e em qual área? E ele respondeu: você precisa primeiro entender a estrutura da família. A linhagem não é tão importante quanto a casa e a casa não é tão importante quanto a família. A família é tudo e somos uma família verdadeiramente internacional. A casa é um órgão vital de um corpo e cada órgão tem um papel importante no funcionamento do todo, e para que cada um de nós funcione, o todo tem nossa total lealdade. E esse todo a que ele se refere é toda a família internacionalmente, não é o todo, a fonte criadora. Ele ainda diz: nossa influência não se encaixa nesse triângulo porque somos disciplinados e treinados desde a infância e nos especializamos em todas as esferas. Podemos estar no meio militar, governamental, espiritual, educacional, global ou científico.
Com a cumplicidade da mídia, claro, né, a mídia prostitute, somos proprietários dela e das suas finanças, então tudo é encoberto. Então paramos aqui para colocar algumas imagens para vocês que ficaram na capa daquele conteúdo e muitos não viram. Então vamos vê-las agora? Aqui nós vemos Napoleão, logo em seguida um descendente de uma linhagem, portanto de uma casa, mas que não tem sido bem aceito por ela, está sendo criado longe da realeza. A mãe também não foi aceita porque não se encaixou nos padrões. Foi só uma vez, não foi, olha de novo aqui. E aproveitando a deixa, qual dos dois aqui na sua opinião é o verdadeiro? E o nome é Henry, tá bom? Então vamos recapitular aqui. A história que conhecemos não é a real, tem sido manipulada internacionalmente desde os primórdios por interesses comuns e sempre se mostraram. A gente é que nunca prestou atenção e agora estamos vendo dentro do processo de despertar. Nada é por acaso. Alguns disseram que é um sinal de uma determinada sociedade secreta, mas não, vai além dela. Nenhum poder mundial caiu por acaso. Um professor de história disse que no caso de Napoleão, era porque ele tinha uma úlcera de estômago. Então, se a gente pensar dessa forma, quanta úlcera esse povo poderoso teve ao longo da história da humanidade, não é verdade? E tudo isso é em nome de um ser cujo nome mistura o siríaco, o caldeu, isso mesmo, sumério e egípcio. E nem vale a pena comentar esse nome. Tudo veio da Babilônia, por isso é muito ancestral, e eles são os mestres dos véus. Temos aqui um conteúdo chamado Os Mestres da Ilusão. Recomendamos que você veja. Seguindo a entrevista, a pergunta foi: quantas linhagens estão em posições semelhantes à sua e até que ponto vocês são concorrentes ou colaboram entre si? E a resposta foi: isso não tem utilidade para você. Pertencer à família que é importante. Nós somos um oceano e dele surgem milhares e milhares de rios. Não há competição, não existe casa contra casa, mas é claro, todo mundo quer subir. O que é um membro geracional? Alguém que nasce na família e a sua agenda é transmitida de geração em geração. Pergunta: você pode citar se alguém de fora já foi integrado à família alguma vez? Sim. Em 1999, da outra vez em 2003, e pareceu uma invenção na rede porque a informação foi passada incompleta e sem o apoio da prostitute, as massas não acreditam. Então os que conseguem interpretar sabem que somos reais e que exercemos uma influência forte, mas sutil. Então, se você quiser escravizar alguém, é preciso fazer que ele acredite que é livre. Pergunta: como a humanidade é vista por vocês? São peões manobrados em torno do tabuleiro de acordo com o jogo. Assim também é com os gerenciadores. Não queremos o mal de vocês, só temos o dever de desempenhar nossos papéis, porque a colheita se aproxima. A gente não sabe de que colheita é essa que ele está falando. Provavelmente uma colheita de energia luz, por causa do falso desacobertamento. Não do jeito que vocês gostariam, podemos colher essências que se tornem colhíveis. Aí a pessoa perguntou: um dia seremos livres? E ele respondeu: enquanto você estiver por aqui, não. Estar aqui já é uma indicação disso. A única razão de estar aqui, e esse aqui, não é onde você gostaria de estar. Então, você só se torna livre quando descobre onde está e por que está onde está. E vocês estão ficando sem tempo. Interessante esse modo de falar, porque quem está ficando sem tempo são eles. Dentro de nossos processos, vamos nos libertando justamente por causa da expansão da consciência que nos permite descobrir por que estamos aqui, quem somos e o que viemos fazer. E é interessante que pessoas que são psicopatas, possuem algum problema de psicopatia, costumam criar problemas sérios, infernizam a vida das pessoas e depois elas se fazem de vítimas. São elas que vão colher
Nós é que estamos sem tempo, é uma inversão aqui para causar uma mudança, um conflito psicológico. E a pergunta foi, a próxima: você pertence a uma linhagem da nobreza britânica, mas como é que você sabe que é uma linhagem totalmente pura? A resposta: antes dos seus ismos surgirem, e vocês já haviam governantes antes de chegarmos ao planeta. Não somos a linhagem mais poderosa. Quem você pensa que conhece não tem o poder antigo, existem outros e você nunca vai saber o nome dessas linhagens. Então, a pergunta: a elite é de uma linhagem governante, você está dizendo para mim que é alguém, mas talvez não seja esse alguém. Então você está tecendo uma história, tentando me provar algo? E a resposta foi: eu não preciso provar nada para você. Somos indiferentes a isso. O resultado final não tem consequências para mim. Fazer isso que faço, apenas faço, eu estou respeitando o seu direito de não saber. E a pessoa insistiu: você é membro de uma elite, então você controla os gerenciadores do sistema por meio de outras pessoas. Então, você pode falar de algo que vai acontecer dentro de 5 dias? E é claro, ele diz: não posso discutir detalhes tão íntimos. Eu recebo uma ligação um dia antes que algo realmente importante aconteça e me dizem: olha, isso e isso vai acontecer amanhã, não se assuste, a minha área é a espiritualidade, então eu não me preocupo com assuntos geopolíticos. Eu posso falar sobre a linha do tempo e você pode verificar o que eu vou falar depois. Ações serão demolidas, estamos falando sobre resgates monetários, mas não vai acontecer, muitos vão realmente falir. E ele fala aqui o nome do candidato lá na terra do Tio Sam. Ele só será o que quer ser se acontecer algo com o outro lado, mas não acontecerá, não há lados. Qualquer lado que ganhe, vencemos. Sou um gerenciador regional, mas acima de mim há um nacional e outro internacional. Se não tivessem mudado algumas linhas de tempo, algumas áreas aqui no planeta já estariam inabitáveis. Vocês, humanos, escolhem a polarização, negativa ou positiva, pelo que fazem ou pensam. Pensamento é energia criativa e vocês recebem exatamente o que produzem. A TV, as plataformas, as redes sociais oferecem pratos que não são saudáveis e assim mesmo vocês comem. Ganância, egoísmo, más notícias incessantes, medo. Quando vocês ficaram vendo algo incessantemente que fosse bonito e puro? Então, se você vê uma injustiça e olha para o lado, você é cúmplice por inação. Então, você está dentro do nosso propósito e somos gratos por isso. É uma colheita negativa. Vocês estão vendo mudanças no clima, mudanças drásticas, haverá mais vento, o nível do mar vai aumentar e só posso dizer isso no momento. E agora preciso comparecer a uma reunião e só posso dizer: procurem além do superficial. Há uma segunda parte dessa entrevista, deixaremos para depois. E para fechar o conteúdo de hoje, continuamos batendo na mesma E para fechar o conteúdo de hoje, continuamos batendo na mesma tecla. Você pode cocriar sua realidade, uma realidade positiva. Você tem esse poder através do que você pensa, através do que você faz. Seres regressivos que desceram de densidades superiores, sim, porque mesmo que estejam em densidades superiores, não são avançados moralmente. Então, mesmo que tenham descido para a terceira dimensão, mesmo que tenham descido para a terceira dimensão, eles vieram experimentar, alguns deles, como seria escolher o bem pela primeira vez. Então, você busca participar da ascensão para 5D? Então, passe a ver tudo ao seu redor, que tem sido um desafio, que tem sido chamado de dificuldade, como meios para que isso aconteça, para que você tenha aprendizado através do avançar dos seus processos, acompanhando a transição planetária que já estava acelerada e que vai acelerar um pouquinho mais a partir de agora. O vento continua soprando e tudo continua parecendo confuso, mas deixa de ser tão confuso quando você realmente percebe que esses ismos estão causando
problemas que realmente não existem, porque são velhas crenças cheias de rituais e doutrinas que precisam também ser deixadas para trás. Os seres que vieram dos céus à terra não foram impedidos porque havia um projeto que incluía a aceleração da evolução humana para que o hoje fosse o hoje. Para impedir isso, em primeiro lugar, eles nunca teriam permissão para vir à Terra. A escolha para retornar à unicidade da fonte é de cada um de nós depois de despertos em nossos processos. Enquanto houver transição em processos, haverá um mal terrestre, por pouco tempo, que não poderemos combater sozinhos e nem precisamos. Há seres benevolentes posicionados, há seres da verdadeira luz posicionados. Assim como eles têm sido treinados em várias áreas, temos também representantes da verdadeira luz em várias áreas e temos que cuidar primeiramente de nós e depois uns dos outros, com sinceridade e amor, porque somos fractais, pertencemos uns aos outros. Os membros dessa família, essa família aí da elite, não passam por uma amnésia, porque a responsabilidade de gerenciar vem já na consciência desde os primórdios, antes da Terra ter o seu solo pisado por qualquer um deles. E mais uma vez recomendamos o documentário que está lá na Flix, Família Democracia Ameaçada. Mas é um conteúdo negativo. Não é negativo, é um conhecimento. É preciso ter conhecimento. Como é que você diferencia uma nota falsa de uma certa se você não passar um tempo analisando uma nota falsa? Quando você pegar a nota falsa, os seus dedos vão sentir a diferença e você vai imediatamente discernir que ela é falsa. Então, quem ainda tem medo de conhecimento na expansão da consciência, compreendemos. Precisa então esperar e se sentir preparado para a hora certa para assimilar alguns conhecimentos. Então, se não te ressoar fazer algo, não faça. No próximo conteúdo, por que tantas coisas bizarras estão tomando conta, invadindo a mídia prostitute, as redes sociais, se infiltrando como tentáculos finíssimos, sutis e invisíveis cada vez mais, parasitando mentes já adormecidas, e como podemos enfrentar isso de uma forma protegida sem sofrermos consequências negativas. Então, se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita gratidão àqueles que estão nos apoiando nesse momento delicado e sensível. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e muito discernimento, e principalmente que todos nós continuemos avançando dentro da verdadeira luz.